última ceia, lhe disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Os discípulos se entristeceram e começaram a perguntar uns aos outros: Sou eu? E Jesus respondeu: Um de vocês me trairá. Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que será dado por vós. Depois, Jesus tomou o cálice em duas mãos, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós, este é o meu sangue, será derramado para o perdão dos pecados. Fazei isso para se lembrar de mim. Depois disso, Jesus foi para o jardim do Monte das Oliveiras. Lá chegando, disse aos seus discípulos: Orai para terem forças contra as tentações. Jesus se afastou do grupo, indo mais para o fim do jardim, se ajoelhou e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres, seja feita a tua vontade. Jesus voltou para perto de seus discípulos. Nesse momento chegou Judas Iscariote, trazendo guardas armados, para prender Jesus. Jesus sabia de tudo o que iria acontecer com ele. Então Judas se aproximou de Jesus e deu-lhe um beijo de saudação. Disse Jesus: Com esse beijo que vens me trair, Jesus disse aos guardas: se é a mim que tu procuras, deixai-os retirar. E assim se realizou o que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. E depois Jesus disse: Vindes armados de espadas para me prender, sendo que estive no meio de vós dia após dia. Eu falei as claras para o mundo, dentro do templo. Por que não me prendeste enquanto eu estava no meio de vós? Mas essa é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Os guardas então prenderam Jesus, que foi levado a Pôncio Pilatos, governador romano. O chefe do povo fez muitas acusações falsas a Jesus. Ele está revoltando o povo, dizendo que é salvador do povo, que é rei. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus. Tu és o rei de Deus? Respondeu Jesus: Tais, dizendo-me por ti mesmo, mas os outros disseram de ti. Pilatos então disse: Por acaso, sou judeu, o teu povo é sumo sacerdote, me entregaram a mim, que fizeste. Mas Jesus ficou em silêncio, de maneira que Pilatos se admirou e perguntou novamente. Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Os meus guardas lutariam para me
para que eu não fosse entregue aos judeus, mas porque meu reino não era. Então disse Pilatos: Tu és, então tu és rei. Então Jesus fala: Tu disseste que sou rei, nasci ele ao mundo para isto, para dar ao meu mundo testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos parou por um momento e pensou naquelas palavras. Depois perguntou a Jesus, Verdade? O que é a verdade? mas não esperou resposta. Virou-se e foi falar com os judeus. Não encontro nenhuma culpa de ouro, mas existe entre vós um costume que entre a Páscoa eu solte, entre a Páscoa eu solte um preso. Quereis que solte o rei dos judeus? Então os judeus começaram a gritar: Jesus não, solte Barabas. Barrabás era um bandido, mas para atender os judeus, Pilatos soltou a Barrabás e mandou flagelar Jesus. Os soldados chicotearam Jesus. Depois fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, zombando de Jesus. Os soldados diziam: Toma sua coroa, rei dos judeus. a coroa de espinho feriu a cabeça de Jesus. Colocaram um manto vermelho e riam dele. Viva o rei dos judeus. E davam bofetadas nele. Pilatos volta e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui fora, para que saibas. Não encontro nele crime algum. Quando viram Jesus, os judeus começaram a gritar. Crucificou. Pilatos disse: Mas não encontro nele crime algum. os sacerdotes disseram a Pilatos: Todo aquele que se diz rei, se declara contra César. Pilatos então fez o sinal para os guardas que lhe trouxeram uma bacia com água. E lavou as mãos, enxugou e disse: Que recaia sobre a vós o peso desta morte. E o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados vestiram com sua própria veste e os levaram. Pilatos, os soldados fizeram carregar a cruz por toda a cidade, até o monte de Gólgota, onde Jesus seria crucificado. Jesus tropeça e cai pela primeira vez, batendo o joelho esquerdo com força no piso ferido, por causa do peso da sua cruz. Os soldados que acompanhavam Jesus o chicotearam para forçá-lo a se levantar e continuar a caminhada no meio do caminho. Coberto de feridas e de sangue, ele viu Maria, sua mãe, que chorava ao ver toda a maldade que faziam
soldados chicotearam Jesus. Voltou ao andar, mas já fraco pela falta de alimentação e pelos maus tratos, caiu pela segunda vez. Verônica se aproxima de Jesus e limpa seu rosto com um pano.